Então, vamos entrar aqui, metodologia de avaliação. Tá? Então, como é que nós vamos avaliar aqui essa disciplina? Então, aqui nós vamos ter nossas aulas aqui, presenciais. Nós vamos, eventualmente, fazer exercícios dentro dessas aulas. Né? Vai ser uma prática usual. Você vai ter que estudar individualmente, né? Os slides nossos, textos, vídeos, né? Fazer os exercícios obrigatórios aí nos processos de estudo. E esses exercícios obrigatórios, mais um trabalho final, que nós vamos também pedir para vocês em grupo, tá? E mais duas provas, né, vão ser de fato aqueles mecanismos que nós usamos para efeito da nota. Né? Então, esses trabalhos que são os exercícios que você faz no site e esse trabalho final vão valer 40% da tua nota. Tá? Então, 40% é nota de trabalho aqui. E aí, o resto são duas provas. Uma prova que é a prova que a gente faz mais ou menos no meio da disciplina, que vale 20% da tua nota. E a prova final vale 40% da nota. Detalhe importante. Essas provas, elas são baseadas exatamente nas questões que você faz nos trabalhos no site, tá? Nas listas de problemas que você resolve no site. E daqui sempre a gente tira algumas questões para efeito de fazer a prova. Então a prova não tem surpresa nenhuma. É você que estudou questões para fazer as suas listas aí obrigatórias, que vão contar a nota também. Essas questões, ou algumas dessas questões, vão ser questões que nós selecionamos para a prova. Então, o processo é muito transparente, não tem erro. E, normalmente, até a prova nós fazemos também no LPD. Então, a prova é como se estivesse fazendo uma lista de problemas usual. Você sai da prova, a hora que você submeteu, já sai tua nota na hora. O sistema já corrige e já dá para você a nota que você tirou. Então, bem tranquilo, não tem... Normalmente é raro ter gente que é reprovado nesse curso. É um curso que o pessoal se interessa e também não é assim de um grau de dificuldade também exorbitante. O trabalho final, né? Então o trabalho final, ainda estou decidindo exatamente o tema que vai ser, mas só para dar um exemplo do que foi no ano passado, com uma experiência bem interessante, talvez até te repita essa experiência. O que nós fizemos? Nós fizemos um trabalhinho em grupo, né? Onde nós pedimos para os alunos, primeiro, desenvolverem um conceito de um projeto de um food truck. Você sabe quem é um food truck, né? Que são esses veículos, né? Que são reformados para efeito de você fazer uma mini lanchonete, né? Um ponto de venda de lanches, de comida, de forma geral. Agora, o que nós estamos interessados? O que seria o desafio desse projeto? É como se o investidor tivesse contratado o seu grupo, primeiro, para desenhar o conceito. E dentro do contexto da matemática financeira, o que nós queremos é uma avaliação da viabilidade econômica desse food truck. Será que esse investimento, do jeito que você está projetando, ele é um investimento que seria atrativo para o investidor? Seria uma boa ideia? Quer dizer, e naturalmente os princípios que a gente ensina aqui no curso têm que ser suficientes para você poder fazer essa avaliação. Então, no ano passado foi legal, nós convidamos 2 donos de food truck, 2 investidores, e aí os alunos apresentaram, cada grupo apresentou o seu projeto aqui no saguão aqui desse prédio. Nós fizemos uma sessão de pôster, e aí essa comissão julgadora aí de donos de food truck e de investidores avaliaram cada um dos projetos. E até foi legal que eles trouxeram os food trucks aqui, até o pessoal aqui de Piracicaba, que tem um food truck de cerveja, um outro food truck de alimentação e tal, e aí avaliaram. E acharam até que foram legais as propostas. Né? Muitos alunos até se interessaram depois e mesmo prosseguir o projeto aí. Mas o objetivo do curso é esse, quer dizer, você como profissional, né, tanto o pessoal de economia quanto de administração, tipicamente essa área de análise de investimento, de viabilidade de determinados investimentos é algo que você pode tender a fazer profissionalmente. Né? Então é importante você já ter condição
de ter uma exposição a esse tipo de tema. Né? Porque, veja, no mercado hoje, o que vai acontecer? Pode ser que você venha a ser um funcionário de uma empresa. Você está interessado em receber um salário, trabalhar numa empresa, que é um modelo para você viver. Tá? Você pode ter um outro caminho, que é, vou fazer um concurso público, vou trabalhar numa organização do município, do estado, federal, né? Que é um outro caminho. Um outro caminho é você abrir um negócio. Então você tem, às vezes, até muitos de vocês aí, ou alguns de vocês pelo menos, devem ter familiares que têm um negócio, tal. Você vê como é que é a vida da pessoa que tem um negócio. Você vive daquele negócio que você tem. E talvez no futuro esse modelo do negócio seja o modelo mais importante do que é hoje, para o profissional que está saindo hoje da empresa. Nós temos vários alunos nossos que têm negócio, vivem disso, tem vários negócios. Nós trouxemos o ano passado um aqui que tem várias lojas de calçados, tem uma factoring de financiamento e toca tudo isso. Ele, desde o início ele já se interessava para essa área de empreendedorismo e ele vive, por sinal, muito bem, né, dentro dessa área. Então, um projeto desse mostra um pouquinho essa face de empreendedorismo também, que dentro do curso aqui você pode depois desenvolver um pouquinho melhor. Tá? Então, essa é a maneira da gente avaliar. Ferramentas utilizadas, como a gente já antecipou, né? Tipicamente as planilhas eletrônicas. Né? Então, a planilha eletrônica é de fato algo super importante aí na área de finanças, na própria operacionalização da matemática financeira, e isso foi desenvolvido exatamente por um aluno da Universidade de Harvard, da área de negócio, que desenvolveu esse conceito lá atrás, né? No final dos anos 70, início dos anos 80, e foi um dos primeiros programas utilizados dentro dos microcomputadores, que não existiam antes dos anos 80, pelo menos não existiam expressivamente. Né? E a hora que lançaram os processadores de texto e as planilhas eletrônicas, que eram muito mais simples do que as que existem hoje, isso aí foi um sucesso, foi um boom. Né? É curioso que ele conta, o cara que inventou a planilha eletrônica, ele fez a primeira apresentação dele para um grupo de contadores, o pessoal que trabalha muito vários aspectos da área financeira de empresas. Vocês vão até ter disciplinas nessa área. A hora que ele apresentou o programa, pela primeira vez, terminou a apresentação, tinha uma fila de gente que falou, eu quero comprar isso já, porque isso aqui já vai me ajudar enormemente. Isso em 1980, por aí, nessa época. Tá? E hoje continua sendo importante, e mais ainda, né? Porque os recursos são até maiores do que existiam naquela época. Né? E também, como nós falamos, as calculadoras, isso aqui é a cara da HP 12C. A pergunta, mas preciso comprar uma HP 12C? Não precisa. Se você tiver em casa, ótimo. Tá? O que você pode fazer? Existem programinhas para smartphone, tanto para Android quanto para a plataforma da Apple, do iPhone, que emulam a HP 12C, ou seja, fica a carinha exatinha da HP 12C dentro de um smartphone Android ou do iPhone, ou mesmo do Windows, se você tiver no computador. E é grátis. Tá? Então, quem não tiver, eu estimulo que você possa. Nós vamos ter depois isso, até um link no site do curso, mas você pode até procurar, existem muitas opções até, não existe uma só. Né? Tem opção, inclusive, que é oficial da própria HP. Né? Então, aparece a carinha da calculadora exatinha no computador, ou no smartphone, ou no tablet. Aí, tá? Então, você vai poder usar por aí. Né? Então, isso acaba sendo aí um elemento que você deve já começar a se preocupar. Né? Não vai sair, tá? Preciso comprar, para o pai lá, preciso comprar uma HP 12C. Não precisa. Tá? Se quiser, ótimo, pode comprar, mas não é o caso. Vamos falar um pouquinho, quer dizer, motivar vocês, né, sobre realmente a importância desse assunto, né, no contexto pessoal, familiar
e no contexto profissional. Tá? Então, vamos fazer essa discussão aí. E para a gente motivar isso, vamos tentar discutir inicialmente, quer dizer, uma das razões que fazem você saber princípios, né, de matemática financeira, de finanças de um modo geral, por que isso é importante, né, para as pessoas e empresas em geral. Então, eu vou discutir aqui um dado, que é um dado bastante significativo, que é a análise do que acontece com as novas empresas que são criadas ao longo do tempo. Então, todo ano, tem um monte de empresas novas que são criadas, pode ser que você venha a ser uma dessas empresas. E um dos indicadores interessantes que existe, até para você saber, mas essas empresas dão certo, e nós vamos perceber que, em grande medida, um volume até substancial dessas empresas acaba fracassando. E acaba fracassando até por razões que já poderiam ter sido antecipadas no momento anterior à formação dessas empresas, com uma análise muito simples, que já ia indicar que aquele investimento ele não seria bem sucedido. Mas muita gente não faz conta nenhuma, não sabe nem como fazer isso. Tá? Então, para você ter uma ideia, isso aqui, o IBGE tem um tipo de estudo que ele faz periodicamente, que é uma demografia das empresas, um estudo estatístico em que ele tenta medir uma série de aspectos relacionados às empresas no Brasil. E um dos tópicos que ele mede é exatamente o percentual de empresas que sobrevive depois, né, de anos após a sua fundação. Né? Então aqui está dizendo o seguinte, olha, empresas que têm um ano, né, ou seja, um exemplo, que foram fundadas no ano passado, nós estamos examinando elas nesse ano aqui, só 77% sobreviveram, ou seja, 23% em um ano já morreram, já faliram, ou fracassaram de alguma vez, fecharam. Isso um ano, quase que um quarto das empresas, em um ano depois da sua fundação, fecharam. 2 anos, 65% sobreviveram, 3 anos, 56%, 4 anos, 48%. Então, quer dizer, em síntese, o que você pode concluir daí? Quer dizer, aproximadamente 50% das novas empresas fecham em 4 anos. Por uma série de razões, mas uma das razões importantes é essa aqui, a gestão financeira deficiente, e muitas dessas empresas elas não deveriam nem ter sido criadas. Porque se você tivesse feito uma análise de investimento um pouco mais, não precisaria nem ser extremamente profunda, você já veria que não há viabilidade, não havia viabilidade. E você fala, mas o cara não fez isso? A maior parte das pessoas não sabe nem como fazer isso. E hoje, o que está acontecendo com esses números aqui? Eles estão se agravando de ano para ano. A sobrevivência está sendo cada vez menor. Tá? Se você pegar uma situação de 10 anos para cá, o IBGE está um pouco defasado com a análise desses dados, até com medo de publicar as informações mais recentes, porque a tendência que está se observando nos dados que existem é exatamente de acentuar a mortalidade, né, ao longo do tempo. Né? E por que está acontecendo isso? Porque como está havendo muita demissão em função da crise econômica, o que tende a fazer a pessoa que é demitida? Né? Primeiro, ela tem dificuldade de arrumar um novo emprego, e segundo, quando ela é demitida, ela recebe recursos, dinheiro, que vem de indenizações, enfim, diversas aí que ele recebe na hora que ele é demitido. Então, a primeira luz que aparece na cabeça é, vou abrir um negócio. O ano passado, até o pessoal aqui do jornal, nosso local da cidade aqui, veio me entrevistar e falou, poxa, é uma boa ideia o cara abrir um negócio? Eu falei, o cara tem que pensar 2 vezes. Porque se ele errar a mão, todo esse dinheiro que ele recebeu de indenização, ele vai detonar, ele vai perder, porque se essa empresa não for bem sucedida,
a coisa complica. Então você vai ver aqui, né, nas cidades, de um modo geral, um monte de gente que abre um cabeleireiro, uma barbearia na garagem da casa, ou, né, monta uma pizzaria pequena em casa. O que você tem que ter cuidado? Que de repente, né, a hora que você analisa esse tipo de empresas, especialmente as pequenas, a taxa de mortalidade de empresas menores é maior. Não estou mostrando aqui o geral. Mas para as empresas pequenas, chega a ser até mais acentuada a mortalidade, né? Então, aí você vai perguntar, mas você fez uma análise da viabilidade desse investimento para muita gente? Eu falei, não, eu achei que dava, fui fazendo, etc. Tal, e aí passa lá 1, 2 anos, fracassa, tem que fechar a empresa, tem um monte de custos para fechar a empresa, e de repente todo aquele dinheiro que você tinha, até potencialmente, que você podia ter investido em outras coisas mais seguras, você acabou perdendo. Então isso aí você tem que tomar cuidado, né? Então você saber princípios de matemática financeira e princípios de finanças, que você vai aprender mais ainda em outros cursos, te ajudam fundamentalmente, não é que você ganhar muito dinheiro, pelo menos, acho que num primeiro nível, é não perder dinheiro. Eu falo para muita gente isso, quer dizer, princípios de matemática financeira não vão te dar nenhuma fórmula para você ganhar magicamente, ficar bilionário. Mas ele vai te ajudar muito a você poder não perder dinheiro, pelo menos você ganhar aquilo que o mercado estabelece como padrões aí que você vai ver de alternativas de investimento, são até razoáveis. Então você tem que saber isso. Para muita gente, às vezes seria melhor até ele ter o dinheiro guardado no colchão, embaixo do colchão dele, do que ter investido naquilo que acabou investindo e perdendo tudo. Ações é um negócio que é potencialmente importante, nós vamos ver aqui um tipo de investimento, que se você souber o que está fazendo, pode ser no longo prazo uma alternativa interessante. Agora, no curto prazo, se você não souber fazer, é um investimento que pode torrar todo o seu capital rapidamente, questão de meses. Então, tomar um certo cuidado. Bom, com relação à área acadêmica, né, quer dizer, a matemática financeira acaba sendo um pilar importante de duas áreas que acabam se complementando bastante, que são as áreas aí de administração e economia. Ou seja, muitos princípios que nós vamos ver aqui, quer dizer, são princípios que você vai ver ao longo de todo o seu curso. Então não vai ser surpresa que você vai ver o valor presente, noções de inflação, cálculos diversos de juros aí sendo usados aí em outras disciplinas. Isso aqui é muito básico. Então não é surpresa aí que muitas coisas vão se repetir ao longo do tempo aí. Bom, voltando aí aos usos, né, da matemática financeira, então como nós falamos, você vai ter dois tipos de escopo aqui importantes aí para o material que nós vamos passar para vocês. O primeiro é esse contexto pessoal e familiar, que todo mundo tem que saber. Eu hoje estou convencido disso, já ensino meus filhos a fazer certas contas aí, porque eles têm que saber. Porque um dia ele vai ter que usar um instrumento de financiamento, vai ter que investir o dinheiro, etc. Minha filha lá de 14 anos já está toda preocupada, eu abri para ela uma conta aí no banco, agora estou depositando lá um dinheirinho lá dela todo mês aí, e ela falou, olha, começa a pensar onde você vai pôr esse dinheiro aí, o que você vai fazer? Mas onde que tem? Quais são as opções, pai? Tá, tudo bem, você tem que começar a ficar antenada nisso, porque isso é importante. Agora, o outro contexto aqui é o profissional, que vocês estão também nesse barco. Talvez se fosse aqui uma classe de dentistas aqui, ou veterinários, ou sei lá o quê, quer dizer, não é tão comum você talvez precisar no contexto mais profissional, ou seja, dentro do trabalho que você faz, você precisar saber. Ainda que, até imaginando um dentista, ele vai ter sua clínica e ele vai precisar saber administrar as finanças dessa clínica, né? Ele é um dentista, mas ele é um administrador também, ele vai fazer até um MBA depois, né? E onde ele vai aprender esse tipo de conhecimento. Então é importante entender que existe esse contexto profissional, existe o pessoal. No contexto pessoal, né, quais são questões que aparecem frequentemente aqui? Uma primeira é exatamente essa, quer dizer, como é que eu vou investir mais eficientemente o dinheiro que você vai acumulando ao longo do tempo? E aí você tem dúvidas, né? Porque você lê
o noticiário, você lê os jornais, as revistas especializadas, e aí aparece ações, fundos, né, títulos públicos, né, caderneta de poupança. Será que eu tenho que comprar um imóvel? Será que é uma boa ideia? Ou eu devo alugar esse imóvel? Essa é uma questão muito importante, pessoal. Todo mundo vai passar, num certo momento, vai ter que ter isso aí, talvez até em casa, né? Seus familiares tenham seus pais, outros familiares têm essa dúvida, né? Será que é melhor comprar, investir, construir uma casa? No fundo é investimento que está fazendo. Então você tem que saber avaliar, pelo menos minimamente, essas questões. Né? Será que eu tenho que comprar ouro? Né? Você pode pensar comprar boi, né, para engordar. Você tem muitas questões que você pode pensar que elas possam ser até válidas no contexto pessoal. Então esse é um primeiro problema que todo mundo tem esse problema. Né? Não é o administrador economista aqui, não. Todo mundo. Também todo mundo, num certo momento, que é muito raro não acontecer isso, você precisar financiar alguma coisa. É porque você vai comprar um carro, você vai comprar um apartamento, você vai comprar um computador, porque você, sei lá, você não tem aquele dinheiro necessário para comprar à vista, mas você recebe dinheiro ao longo do tempo. Então você sabe que não é problema você comprar, mas desde que você possa comprar num plano de financiamento, com prestações, etc. Né? Então você entender esses mecanismos de financiamento também é importante. O que é um cartão de crédito? Nós vamos explorar melhor esse aspecto para frente. O que é um cheque especial? O que é um empréstimo pessoal? O que são linhas específicas aí de financiamentos para carro, para imóveis, etc. Quais são as taxas que prevalecem? Quais são as condições mais usuais nessas linhas? E é importante que muita gente, olha, vou até dizer, experiência pessoal, se conhecer em pequenas empresas, muitas pequenas empresas se financiam no cheque especial. Cheque especial é uma loucura, é uma taxa de juro que, depende da época que você está, frequentemente é superior a 10% ao mês. E aí não é surpresa que essas empresas que fazem isso, e às vezes muitas empresas familiares pequenas fazem isso, até porque a pessoa não tem medo de falar com o gerente do banco, etc., procurar uma linha de financiamento mais barata, acabam falindo, né, ou fracassando aí, de um modo geral. Por quê? Porque num certo momento o que ela deve para o banco é impagável pela condição que a empresa tem. Então, para começo de conversa, ela nunca deveria ter entrado nessa linha. Ela deveria, de repente, ter pego um empréstimo pessoal que a taxa de juros é muito mais baixa. Então, ela não teria chegado à condição crítica que chegou simplesmente decidindo utilizar uma linha de financiamento mais acessível, né, de valores de juros mais baixos. E algumas pessoas até acabam pegando dinheiro com agiotas, né? Que são pessoas que emprestam dinheiro a taxa de juros muito elevadas, mas sem te pedir, assim, não há assim, muita burocracia. A única burocracia que ele quer é uma garantia que vai levar você a pagá-lo. Né? Então você vai dar uma garantia, que é o seu carro, sua casa, né? E sempre essa garantia costuma ser muito maior do que aquilo que você está tomando emprestado. E o que esse cara está torcendo, na realidade, é para você não pagar. Porque o que ele quer é tomar o seu bem aí que você colocou em garantia. Então muita gente até fala, poxa, como é fácil pegar dinheiro com a agiota quando você dá a sua casa como garantia. Né? Porque o cara simplesmente ele está te dando uma corda e sabendo que numa hora você vai se enforcar e ele vai ficar com o seu bem. Então você tem que tomar cuidado, não cair nessas linhas aqui que são eventualmente complicadas, mas que muita gente acaba entrando. E o outro aspecto importante é exatamente esse planejamento para o futuro, né? Como nós falamos da questão da previdência aí, né? E imprevistos, né? Que você está vivendo normalmente, sua família, tá? De repente você tem um acidente e você não tem mais condição de trabalhar. E aí, como é que faz se você vive do salário que você recebe? Né? Então, quer dizer, muita gente tem que pensar nisso. Né? Será que não é bom eu ter um seguro de acidentes, ter enfim, algum mecanismo que me proteja, né, sobre esse aspecto dos imprevistos, mas
de um modo geral, você tem esse aspecto maior de planejamento das suas finanças, né? Então eu vou tentar explorar isso aqui um pouquinho melhor, até para você poder entender essa situação bem e ver que não é um negócio tão fácil assim, né? Então, esse processo, né, desde você nascer até você envelhecer, né, ficar mais velhinho aí, quer dizer, o que é isso do ponto de vista financeiro? Aqui estou tentando fazer uma análise bem sintetizada, mas que captura a essência do problema. Então aqui, nesse eixo aqui do nosso gráfico, que está aparecendo aqui, são os anos da pessoa, né? Então aqui de 0 anos, você nasceu aqui até, sei lá, até você morrer aqui para frente, tá? Nessa linha azul, eu estou representando aquilo que você está recebendo diretamente a cada mês, né? Então, quando você nasce, você não recebe nada, né? Na verdade, você está só gastando, sua família está gastando. Essa linha vermelha, potencialmente, são seus gastos pessoais aqui, né? Também, cada um vai ter uma curva que não vai ser necessariamente igual. Mas o que vai tender a acontecer? Você, no início da sua vida, seus gastos são grandes, né? O custo do nascimento, da maternidade, você manter a criança, tem sempre algumas dificuldades. Depois, questão de colégio, né, o custo disso e uma série de coisas. E você não está ganhando nada. E aí vai chegar num certo momento que você começa a ganhar alguma coisa, né? Quer dizer, quando você termina aí, quando vocês aqui vão terminar a universidade, vão iniciar aí a sua presença no mercado de trabalho, vão começar a receber alguma coisa. Quer dizer, idealmente, você vai chegar numa situação em que aquilo que você pessoalmente está recebendo, né, diretamente, está sendo suficiente para pagar os seus custos. E eu sempre faço, pego meus filhos, sempre falo para eles, façam a conta de quanto que você precisa ganhar para manter o status de vida que você pretende ter. E você vai ver que não é fácil isso. É o aluguel, né, a prestação do carro. Você não está casado ainda, de repente, né, a alimentação, a despesa de transporte para o trabalho. E a hora que você faz essa conta, que você já pode fazer essa conta hoje, você vai ver que não é uma conta tão simples assim. Mas o que seria o ideal, a situação ideal aqui? Quer dizer, você, ao longo do período, diria, de vida mais ativa sua no mercado de trabalho, o que vai acontecer? Quer dizer, idealmente você estará recebendo mais do que você está gastando, né, mês a mês aí. Tá? Quer dizer, para muita gente essa curva vermelha está aqui encostando na azul quando não está até acima. Mas veja, por que é importante você ter essa gordura aqui que você está acumulando nesse período aqui, nessa diferença entre aquilo que você está ganhando e aquilo que você está gastando? Porque vai chegar num momento, a hora que você estiver mais velho, que essa curva azul aqui vai cair. Né? Por quê? Você é um profissional no mercado de trabalho, né? E não é porque o governo está dizendo que a aposentadoria com tantos anos aí, ou sei lá, 60, 65, que for definido aí pela frente, é porque as próprias empresas, naquelas vagas que são vagas de executivo de salários mais altos, ela tende a não querer gente de mais idade. Muitas empresas multinacionais, a hora que o cara chega a 60 anos, acabou. Não é porque ele se aposenta com 60 anos, é porque ela não quer um cara mais velho. Tá? É política da empresa. Se é bom ou ruim, isso eu não vou discutir aqui. Mas uma perspectiva que eles têm é o seguinte, à medida que o cara ficando mais velho, ele não tem o gás de um cara mais novo. Tá? Então eles acham que o cara vai perdendo o dinamismo. Tá? Então aí você vai chegar num certo momento em que aquilo que você recebe pode ser que seja uma quantidade inferior àquilo que você precisaria para manter o nível de vida que você gostaria de ter quando for mais velho. Então, qual que é a mágica aqui? Vai ter um déficit aqui. Então, a mágica está em você saber investir essa sobra, quer dizer, primeiro, você ter essa sobra. E isso vai depender de como você administra a sua vida. Você fala, olha, eu gostaria de ter despesas altas, mas eu vou ter que ter despesas mais baixas porque eu sei que eu vou precisar fazer frente a essas despesas para eu poder me manter aqui nesse período em que aquilo que eu recebo mais diretamente não é suficiente para cobrir aquilo que eu estou gastando mais diretamente. Então, você vai ter que investir isso e você vai utilizar princípios aí de matemática financeira para
fazer frente a essas diferenças. Ó, e quais que são os problemas aqui importantes? Primeiro, você está vivendo cada vez mais. Então, esse problema, né, no passado as pessoas morriam, no começo do, sei lá, século XX aí, os caras que passavam dos 40 anos era sorte. Tá? Então, você não chegava, não tinha muito problema. Cada vez mais a gente vive mais. Porque a medicina está mais avançada, as pessoas dão uma vida mais saudável, uma série de razões aí. E do outro lado, as previdências públicas estão quebradas. Então, você saber fazer essa mágica, você fala, mas como é que é essa mágica aqui? A mágica tem um segredo, é você poupar dinheiro e saber investir esse dinheiro de uma forma inteligente. E é um problema que você não resolve o dia que você estiver aqui. Porque daí você chegou aqui com, sei lá, 60, 65 anos, você fala, pô, agora eu vou começar a pensar na previdência. Esquece, não vai dar tempo mais. Por quê? Porque o processo, nós vamos ver aqui, de investimento ao longo da vida é um processo que leva tempo para você poder acumular um montante grande. E mais do que isso, hoje a taxa de juros é alta ainda aqui no Brasil, o que é bom, do lado de você investir o seu dinheiro. As alternativas ainda são boas. Você consegue investimentos na faixa aí de 5%, 6% real de juro ao ano. Títulos públicos, etc. Ainda existe isso por longo tempo. Lá fora é difícil você achar investimentos seguros que te dão 1% real ao ano. Então, o que acontece? Aquilo que você precisaria poupar para ter um volume de recursos suficiente para você cobrir esse período, ao longo do tempo vai ter que ser maior. Porque as taxas de juros, se o Brasil conseguir sair dessa crise que tem aí, quer dizer, a economia se equilibrar mais, a taxa de juros vai tender a seguir padrões mais próximos do que são os padrões internacionais. E isso significa que taxa de juros mais baixa. Do lado de quem está emprestando dinheiro, ótimo, que você vai pagar menos. Agora, do lado de quem precisa investir, quem está fazendo previdência, isso pode ser complicado. No Japão, por exemplo, a taxa é próxima de zero. Muito pequeno, ou até negativo em alguns momentos. Então, o japonês, tudo que ele faz é visando acumular dinheiro para a aposentadoria. Ele não gasta nada. Mas até o governo fala, gastem, o governo precisa gastar, fazer a economia circular. Os caras seguram. Porque sabem que podem precisar mais para frente.